Mais um dia estamos aqui para a reflexão do Salmo 23. Esse é o 4º dia e eu quero mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Esse salmo que nos traz tantas lições. E eu desejo que nesses 4 dias de reflexões que nós temos feito aqui, algo esteja sendo transformado no seu coração e na sua mente, e que essa palavra esteja brotando dentro de você. Esse salmo é um salmo conhecido, talvez o salmo mais conhecido, não só por aqueles que acreditam e que seguem a Jesus Cristo, mas pessoas das mais diversas partes, das mais diversas religiões, já leram o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No versículo 5, a metáfora do Salmo 23 muda. Até o versículo 4, ele faz uma comparação de Deus com o pastor e ele como ovelha, e aí ele traça todo um cenário de ovelha e pastor, porque ele viveu muito tempo nesse cenário, em sua adolescência, em sua juventude, talvez desde um pouquinho do finalzinho da sua infância. Então ele conhecia bem esse cenário do cuidado de um pastor com uma ovelha. Mas o versículo 5 já não trata mais desse cenário de ovelha e de pastor. Agora temos uma outra comparação. A comparação de um anfitrião e um hóspede, por exemplo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando nós vamos estudar essas metáforas do que se passa nesse cenário aqui, nós podemos perceber que quando uma pessoa chega na casa de uma outra pessoa em que ela está sendo recebida, que ela está sendo hospedada, lá na cultura daquele povo, naquela época, as pessoas chegavam naquela casa e elas eram recebidas com uma comida, né? A comida era feita para que aquela pessoa se alimentasse, e isso era receber bem, né? Unges a minha cabeça com óleo. Então havia o que? A unção na cabeça daquela pessoa. A unção também representava um determinado cuidado, uma entrega de autoridade. Também representava o Espírito Santo quando se ungia um rei, quando se ungia uma autoridade, né? E o próprio óleo significa a presença do Espírito Santo. Então nós podemos ler esse versículo 5 aqui, imaginando, né? Ele está falando para quem? Para Deus. Então ele se imagina chegando à presença de Deus. E Deus prepara para ele uma mesa farta. Assim como as pessoas preparavam para aquelas pessoas que elas tinham
que elas queriam bem, as pessoas que elas estavam recebendo na casa delas. Ungia aquela pessoa com óleo, né? Que queria dizer o quê? Você é bem-vindo, alegria, né? O meu cálice transborda. Quando a pessoa era servida e o cálice transbordava, isso não era uma coisa ruim, pelo contrário. Aquela pessoa ali era tida em autoestima. Se o cálice daquela pessoa, né, se o anfitrião enchesse o cálice daquela pessoa e aquele cálice transbordasse, pelos estudos que eu li, era algo bom, era alguém que era bem-vindo, né? E aí ele fala que é assim que Deus recebe ele. Deus prepara para ele uma mesa farta. E os inimigos querem pegar, querem fazer, querem arrasar com ele, mas não conseguem. Pelo contrário, ele está ali sendo bem tratado por Deus. E os estudos, as pesquisas que eu fiz indicam que quando Davi escreveu esse salmo, é bem possível que ele estivesse fugindo de um rei que queria matá-lo, de um exército inimigo. Imagina um homem escrever, né, um salmo desse. Ele realmente estava com os inimigos à porta. Mas ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Então ele está naquela oração, falando para Deus e ao mesmo tempo falando para ele mesmo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se ele não estava, né, no palácio, se ele não estava vivendo essa realidade, né, se ele não estava na casa de ninguém que estava tratando bem, essa metáfora significa que a alma dele sentia-se dessa forma. Ainda que ele estivesse no deserto, fugindo, se escondendo, sendo perseguido, ele estava ali, na alma dele, saciado, se sentindo ungido, porque com a alegria do Espírito Santo, e se sentindo amado, querido, bem-vindo. Se você puder agora parar para imaginar aí a situação em que Davi estava e comparar a situação de Davi, de repente, com uma situação que você esteja vivendo muito difícil. E aí você começa a orar e se colocar diante do Senhor. E aí você começa a ter a sua alma farta. E você começa a se sentir cheio da presença de Deus. E aí nada à sua volta faz mais sentido, porque agora você está ceando com o Pai. E você está sendo ungido por Ele, com a presença do Espírito Santo na sua vida, com alegria, com paz, com o abraço de Deus. E você está ali comendo na presença dEle, de que a sua alma está sendo suprida. E isso somente aquele que crê no Senhor Jesus e que se submete a um relacionamento íntimo com Ele consegue viver. A sua alma precisa ser suprida por Deus. Porque se a sua alma for suprida por Deus, independente da situação em que você esteja vivendo, você vai se sentir assim, acolhido, como um hóspede que chega numa casa e aquele senhor da casa e aquele anfitrião faz de tudo que existe ali naquela cultura para você se sentir bem,
para você se sentir em casa, para você se sentir acolhido, para você se sentir amado, bem-vindo àquele lugar. Sabe aquelas pessoas, quando você chega na casa delas, come isso aqui, senta aqui, vem cá, tira esse sandália, tira esse sapato, coloca esse chinelo aqui confortável. Olha, eu já coloquei essa cama para você, coloquei o lençol, toalha. Sabe? Não é igual um hotel, né? Que você chega lá e já está tudo preparado, mas é algo que é personalizado, que é feito para você, especialmente para você. A paz do Senhor é feito para você, especialmente para você. É algo que Deus prepara para nós todas as vezes que nós entramos em sua presença. Todas as vezes que nós nos dispomos a senti-lo em nós. Isso não era um privilégio de Davi, mas Davi vivia isso porque ele se dava o privilégio de ter esse contato com Deus. Ele se dava a oportunidade de manter esse relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo, Deus quer ter com todos os seus filhos. Isso depende de nós. Ter essa confiança tão profunda depende de nós. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele quer ser o nosso pastor. Mas chegar ao nível de que nada nos faltará depende da sua entrega a Ele, da confiança que você deposita nele. Beber desse cálice que transborda, ter essa alegria sobre a sua cabeça e comer desta mesa farta depende da nossa entrega, de nos colocarmos debaixo da poderosa mão dele. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Coloque-se debaixo da poderosa mão de Deus. Deixe Ele cuidar de você. Deixe-o guiar você. E sim, certamente você poderá provar desse cuidado de Deus sobre a sua vida. Independente da situação que você esteja vivendo hoje. Jesus te ama e Ele deseja que você tenha esse relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão sobre o Salmo 23. Até amanhã, se Deus quiser.